Ok, vamos fazer então alguns exemplos de como achar extremos de funções. Nesse aqui, eu quero achar os máximos e mínimos locais dessa função ali. Então, o primeiro passo é calcular as duas derivadas parciais. Okay. Pega cada uma delas igual a zero. Então, eu já dividi por 3 para dar uma simplificada. Aí você fica com um sistema de duas equações em duas variáveis. Só que o problema é que, em geral, não vão ser equações lineares. Aqui, por exemplo, tem um termo quadrático. Pode ter coisas até piores, dependendo da função. Podem aparecer senos, exponenciais, qualquer coisa. Então, não é necessariamente um sistema fácil de resolver. Em alguns problemas pode ser muito difícil. Nesse caso aqui não ficou tão difícil. Aqui eu posso pegar essa primeira equação, isolar o y e substituir na segunda. Chego nessa equação aqui, boto o x em evidência. Para isso aqui ser zero, eu vou ter ou x igual a zero, ou daqui eu vou ter x igual a 1, como y é x quadrado, então está aqui os valores de y. Ok? Resolvendo esse sistema, eu achei esses dois pontos, 0, 0 ou 1, 1, que são meus pontos estacionários. Eles vão ser os possíveis extremos. Eu ainda não tenho certeza se vão ser ou não. Para decidir, calcula aquele D lá, o determinante da matriz hessiana. Ok? Então, matriz hessiana, só para lembrar, aqui a derivada segunda em relação a x. Então, pega a derivada primeira e deriva de novo em relação a x, vai dar o 6x. Aqui a derivada segunda em relação a isso, então pega o fy, deriva de novo em relação a y, vai dar 6y. Aqui são as derivadas mistas, então pega, por exemplo, essa aqui, que era o x, deriva em relação a y, vai dar menos 3. Ou então pega o y e deriva em relação a x, também tem que dar a mesma coisa se for tudo contínuo. Okay? Calcula o determinante dessa matriz, deu essa expressão aqui. Pega essa expressão e calcula em cada um daqueles pontos. Então, no ponto 0, 0, x, y são 0, isso aí vai dar menos 9. Pelo teste da derivada segunda, se deu negativo, quer dizer que o 0, 0 é um ponto de Cela, não é nem máximo nem mínimo local. No ponto 1, quando jogar um 1 aqui, vai dar 27, que é positivo. Se é positivo, o próximo passo é olhar para o sinal da derivada segunda em relação a x, ou então o y, tanto faz. Se eu pegar o 6x, jogar x igual a 1, vai dar positivo, né? Ok, então, como o D deu positivo, fx deu positivo, pelo teste é um ponto de mínimo local. Ok? E é sempre bom nesse tipo de problema calcular também os valores da função no ponto para você ter uma ideia do que está acontecendo. Então, realmente, nesse ponto aqui, eu vou ter um mínimo local que vai ter o valor menos 1. Então, próximo desse ponto aqui, todos os valores da função vão ser maiores do que menos 1. Talvez lá longe tenha valores mais negativos, mas ali perto esse aqui é o menor valor da função. E esse aqui é simplesmente um ponto de Cela. Perto dele vai ter tanto valores maiores quanto menores. Okay? Isso aí, se você jogar o gráfico dessa função em um programa, tipo GeoGebra ou algum outro que trace gráfico de funções de duas variáveis, você vai obter uma coisa mais ou menos assim. Okay? E está aqui o ponto... Ops. Aqui é o ponto 1, que é o mínimo local, né? O 0, 0 a origem está aqui. Você pode ver que é um ponto de Cela, né? Numa direção aqui a concavidade está para baixo, só que tem outra direção ali em que a concavidade está para cima. Então não é nem máximo local, nem mínimo local. Esse outro exemplo é uma aplicação em geometria. Eu estou dando aqui um plano, dado por essa equação, um ponto que está fora do plano, e eu quero achar de todos os pontos do plano, eu quero achar o ponto P que esteja mais próximo daquele ponto Q ali. Ok? Bom, como que eu vou fazer isso? Primeiro passo, dar coordenadas para o P, então eu vou chamar de x, y, z. A distância desse ponto P até aquele ponto Q, vocês sabem de geometria analítica, vai ser raiz quadrada de x menos x0, então x ao quadrado, y menos y0, então y ao quadrado, z menos 5, então z mais 5 ao quadrado. Ok? Só que aqui, como eu estou nesse plano, okay, você pode isolar o z nessa equação. Então, z vai ser 2x mais 2y menos 4. Substitui aqui. Depois que você simplificar, vai ficar com aquela expressão ali. Ok? Então, agora ficou uma função de duas variáveis só. Bom, aí para calcular o mínimo, eu quero achar o ponto mais próximo, então quer dizer a distância mínima. Né?
Então, eu quero achar o mínimo dessa função distância. Só que como aqui na distância aparece uma raiz quadrada, eu vou ter que derivar, depois calcular a derivada segunda, talvez. E derivadas com raiz quadrada tendem a ficar cada vez mais complicadas. Eu vou fazer um truquezinho. O menor valor da raiz quadrada dessa expressão vai acontecer justamente quando essa expressão que está dentro da raiz tiver o menor valor possível, né? Ok? Então, basta eu achar o ponto onde essa função aqui, que é o que estava dentro da raiz, tem o menor valor possível. Onde isso aqui tiver o menor valor possível, aquela raiz lá vai ter o menor valor possível. Ok? Então, só um truquezinho bem padrão para evitar o trabalho de ficar trabalhando com os derivados dessa raiz quadrada. Okay. Bom, agora eu fiquei com uma funçãozinha mais simples. Claro que depois que achar o ponto, vai ter que jogar, se quiser realmente calcular a distância, vai ter que jogar nessa expressão aqui com a raiz quadrada. Okay. Mas para localizar o ponto, você pode usar essa função mais simples. Bom, como que eu vou achar os extremos dessa função? De novo, pega a derivada primeira em relação a x, calcula ali, vai dar essa expressão. Derivada em relação a você vai dar essa expressão, igual a cada uma delas a zero. Aí depois de dar uma simplificada, cheguei nesse sistema de duas equações com duas variáveis. Por sorte é um sistema linear, então vocês estão cansados de saber como resolver. Resolve isso aí, você vai achar x e y iguais a menos 2 nonos. Okay? Aí joga naquela equação ali do plano, acha o z também. Então tá aqui, o ponto mais próximo do plano vai ser esse aqui. Observe que eu não precisei usar o teste da derivada segunda nem nada, porque pela situação geométrica, eu já sei que vai ter um único ponto do plano que vai ser o mais próximo. Okay? Não vai ter nenhum ponto que vai ser o mais distante, porque sempre vai ter um outro mais longe ainda. Okay? Então, pela situação geométrica, eu já sei que eu devo esperar um único ponto que vai ser mínimo. Então, já achei o ponto aqui, já tenho certeza pela situação geométrica que já é o meu mínimo, que vai ser, na verdade, um mínimo absoluto. Okay? Então, nesse caso, não precisa nem usar o teste da derivada segunda. Se quiser saber qual que é a distância, pega as coordenadas do ponto, joga ali na fórmula da distância com a raiz e faz as contas. Okay? Outro exemplo aplicado. Eu quero construir uma caixa retangular sem tampa. Okay? Então, aqui uma caixa, chamar as dimensões dela de x, y, z, só que ela não tem a tampa. Okay? E eu quero fazer isso aí com 12 metros quadrados de papelão. Basicamente, quando eu dou essa informação, estou querendo dizer que a área, soma das áreas de todas as faces, tá? Todas as laterais e a base, a tampa não, porque não tem, a soma dessas áreas eu quero que seja 12. Okay? O que vai ser a soma das áreas? Esse lado aqui mede YZ, só que tem um outro lado do outro lado. Esse aqui é x vezes z, também tem do outro lado, então tenho 2xz, 2yz. Tem o xy, que vai ser a área da base, não está multiplicado por 2 porque não tem a tampa. Okay? Então, basicamente, eu quero que isso aqui seja igual a 12. Okay? E aí, o que eu quero fazer? Eu quero achar quais tem que ser as dimensões feitas com essa quantidade de papelão que dê o maior volume possível. Tá joia? Bom, o volume de uma caixa é xyz. Okay? Então, eu quero achar o máximo dessa função aqui. O problema é que aqui tem uma função de 3 variáveis. Por enquanto, a gente só aprendeu a achar extremos de funções de 2 variáveis. Só que aí, qual que é o truque? O truque é usar essa condição aqui para você poder isolar o z em termos de x e y. Se você isolar o z nessa equação, você vai obter essa expressão aqui. Aí pega esse z aqui, substitui ali. Então, você obtém o volume escrito só em termos de x e y. Okay? Depois de dar uma simplificada, você chega nessa expressão aqui. Então, está aqui o volume expresso em termos de 2 variáveis. Para achar os extremos, pega a derivada parcial em relação a x, vai dar um trabalhinho para vocês calcularem, porque tem que usar a regra do quociente, blá, blá, blá. No final, vocês devem chegar nessa expressão. E aí, você iguala a zero. Derivada em relação a y também calcula igual a zero. E aí, você tem que resolver esse sistema de equações aqui. Okay? Como eu estou igualando a zero, por uma fração dá zero, basta que o numerador seja zero, né? Então, esse denominador aqui não vai interessar. E para esse numerador aqui ser zero, ou o y é zero, ou então isso aqui é zero.
Okay? Só que se o y for 0, vai dar uma caixa sem dimensão aqui, né? Então, pela situação prática, eu sei que o y não pode ser 0. Então, se o y não pode ser 0, então eu vou ficar só com isso aqui igual a 0. E a mesma coisa aqui embaixo, né? Eu posso ignorar o denominador. Esse x aqui nunca vai ser 0, porque é uma dimensão aqui. Então, vou ter que isso aqui vai ter que ser igual a 0. Ok? E aqui, então, caiu num sistema de duas equações com duas variáveis, só que não é linear, tem termos aqui quadráticos. Mas no caso aqui não ficou tão difícil de resolver, porque se eu subtrair uma equação da outra, isso aqui cancela, vai sobrar só, depois de você simplificar, essa condição aqui, x² tem que ser igual a y². Para eu tirar o quadrado aqui, normalmente daria x igual a mais ou menos y, só que de novo, como é uma situação concreta, x e y são positivos, então vai dar simplesmente x igual a y. Okay? Se o x é igual a y, pega, joga de volta em uma das equações, joguei nessa, poderia ter sido aquela, tanto faz. Você chega nisso aqui, resolve, acha x igual a 2. Okay? De novo, poderia ser mais ou menos 2, mas de novo o x daqui tem que ser positivo. Se o x é 2, por isso aqui o y também é 2, pega x igual a 2, y igual a 2, joga lá na fórmula do z e acha o z. Então está aqui as condições para você ter uma caixa com o maior volume possível, usando aqueles 12 metros quadrados. Aqui tem que medir 2 metros e aqui 1 metro. Ok? E aí, se quiser, calcula o volume também. Mas está aí. De novo, pela situação prática, ok? Eu já sei que isso aqui vai ter que ser um volume máximo. Porque achei um único ponto. Pela situação geométrica, eu já posso esperar que vai ter... se eu diminuir muito uma das dimensões, o volume vai tender a 0, né? Okay? Se eu aumentar muito uma das direções, como eu estou limitado aqui pela quantidade de papelão, a outra vai ter que diminuir para compensar. Então, também tende a ficar o volume pequeno. Então, situações extremas dão volume se estendendo a 0. Então, eu já sei que esse ponto aqui que eu achei vai ter que ser um extremo local. Ok? Um máximo local, não vai poder ser um mínimo. Se quiser ter certeza, calcula as derivadas segundas, usa o teste da derivada segunda, você vai ver que realmente é um máximo local. Então, em situações práticas, muitas vezes você pode pular o teste da derivada segunda se você achar só um ponto e já for óbvio que aquilo lá é um máximo ou que é um mínimo.